A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Louvado seja Deus. Nós precisamos ter, meus amados, uma convicção inabalável. Louvado seja Deus. O que seria uma convicção inabalável? Uma crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência e persuasão de outro. Uma convicção, um modelo de excelência ou um estilo de vida daquilo que a pessoa quer. Este homem chamado Paulo, o qual o próprio Deus, o próprio Jesus, disse que ele era um vaso escolhido. Livro de Atos, no capítulo 9, quando Ananias questiona sobre ele, o próprio Jesus disse: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O interessante é que quando ele diz isso para este homem, porque ele não tinha essa certeza sobre a vida deste homem, porque ele era um perseguidor da igreja. O ministério de Paulo, o qual ele começa, e ele sabia e tinha essa convicção inabalável do seu ministério, do seu chamado, das suas pregações, de tudo aquilo que ele fez como canal de Deus. E assim devemos cada um ser, irmãos. Vemos hoje as pessoas inconstantes, as pessoas sem saberem o que quer. Paulo tinha convicção da sua pregação, convicção do que sempre pregou e falou do que era útil para a igreja. Paulo não estava preocupado em agradar pessoas, e sim ensinar o que Deus mandava. Louvado seja Deus. Um homem chamado apóstolo Paulo, tinha essas convicções. Nós, como líderes, temos que ter essa convicção de falar o que Deus nos manda, daquilo que nós cremos, dos seus objetivos. A Bíblia fala que precisamos viver em novidade de vida. Cada dia, cada passo que nós estamos, temos que ter essa certeza, essa convicção. Não sermos influenciados, mas sermos instrumentos influenciadores. E hoje vemos pessoas assim, como diz a própria Bíblia: não sejais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina de homens, mas convicção daquilo que cremos, da palavra do Senhor. Este homem já havia passado por muitos dissabores desde a sua conversão no caminho de Damasco. Fora perseguido, rejeitado, abandonado. E na primeira viagem missionária foi apedrejado em Listra. E na segunda foi preso e açoitado em Filipe. Na terceira viagem enfrentou feras em Éfeso. E ao levar uma oferta para os povos de Judeia, foi preso em Jerusalém. Como muitas vezes algumas pessoas, pelo primeiro aperto, pela primeira dificuldade que passa, como diz um ditado popular, chuta o pau da barraca. Nós precisamos ter convicção, uma convicção inabalável, uma certeza daquilo qual o propósito que Deus nos chamou. E essa convicção nos levará até o propósito, até o final. Quando vamos ver daquilo final do ministério do apóstolo Paulo, que ele queria ir para Roma. Ele sabia do que ele queria. E muitas vezes a gente pôde ver, como diz na Bíblia, que ele quis desistir, ou que as pessoas tentaram que ele desistisse desse propósito. Mas ele sabia, ele tinha convicção daquilo que ele ia fazer. Quando ele mesmo disse, sobre o propósito dele aqui na terra, ser um instrumento para formar igrejas, para formar líderes, para pregar o evangelho, para levar as boas novas do evangelho para as pessoas. Essa convicção, que não fazia com que ele paralisasse ele naquilo
que ele tinha para fazer aqui na terra. Assim devemos ser nós, meus amados. Precisamos ter um objetivo, um foco. Lá no livro de Filipenses, Paulo faz uma declaração fantástica, quando ele faz uma declaração acerca do objetivo dele aqui na terra, Ele diz que para mim o que era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. O homem de convicção inabalável, ele busca as coisas excelentes, e o que ele buscava era a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E ele fala, quando ele diz que não que já tenha alcançado, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio soberano, vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele mesmo declara que não tinha alcançado ainda, mas ele queria aquilo que era excelente, viver aquilo que era excelente, E ele tinha um foco. Quem tem uma convicção inabalável tem um foco e não se desvia, nem se prende por nada deste mundo, desta terra, meus amados. Como ele diz assim: irmãos, quanto a mim julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando. Se todas as pessoas tivessem esse pensamento, ficam presas a coisas do passado. Ele tinha por excelência algo melhor ainda. Como diz o próprio Moisés, quando ele fez assim, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Porque ele tinha algo em vista, como diz assim, tendo por maiores que riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que é isso? Convicção. Que nós possamos ter essa convicção, irmãos, que nós possamos verdadeiramente entender que Deus tem o melhor para nossas vidas, que o Senhor quer que nós não venhamos nos desviar daquilo que Ele preparou, que Ele tem preparado para nós, que nossas convicções espirituais, nossos desejos, sejam inabaláveis. Ele diz assim: porque eu sei que tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida, que você não tenha medo nem nenhuma das adversidades, que nada, nenhum vento contrário venha abalar você, mas que você tenha este foco como este homem de Deus, em viver nesse estilo de vida, de novidade de vida, nesse objetivo e nesse foco de buscar aquilo que é excelente, independente das circunstâncias, essa convicção inabalável. Que Deus te abençoe, meu amado, a você e sua família, em nome de Jesus. Amém.